Você só valoriza algo que você deseja, você só prioriza algo que realmente você quer. E o salmista Davi, nesse salmo, ele vai revelar a prioridade do seu coração. O desejo do coração do salmista a gente vai poder ver aqui nesse salmo. O desejo, o anseio, a prioridade de Davi nesses trechos que nós vamos ler aqui. Eu estou pensando nisso por quê? Porque, veja bem, irmãos, qual tem sido o nosso desejo? Qual tem sido a nossa prioridade? Será que nós desejamos, ansiamos mesmo a presença de Deus, o céu, as coisas do alto? Será, irmãos? Havia um homem que ficou muito famoso na antiguidade, por volta de 1700, esse homem viveu 1700 e alguma coisa, chamado Thomas Paine. E esse Thomas Paine era um britânico que imigrou para a América e ficou famoso por escrever panfletos sobre liberdade. Esse homem ficou famoso porque esses panfletos acabaram inflando uma parcela da sociedade naquela época, e nesse tempo o povo tomou-se de um sentimento de nacionalismo e aonde levou a guerra americana, e eles lutaram pela independência. Paine, por sua vez, tornou-se um dos fundadores dos Estados Unidos da América. Mas interessante que esse homem, ele não queria ficar famoso apenas por isso. O desejo maior do coração desse homem era ficar conhecido por uma obra que ele achava que era a sua obra-prima. Um livro chamado A Era da Razão. Ele queria ser conhecido mundialmente por esse feito. O livro, intitulado A Era da Razão, tinha um único objetivo. Qual era esse objetivo? Era fazer com que, dentro de 100 anos, as pessoas esquecessem a Bíblia. E ele chegou a dizer que dentro de 100 anos, as Bíblias só seriam encontradas em museus, em lugar de coisas velhas. Resultado: em menos de 100 anos, o final desse homem, seu livro ficou esquecido. Em lugar de fama, de honra, veio a miséria, veio a solidão. E no final dos seus dias ele disse o seguinte: eu daria o mundo se eu tivesse outra oportunidade para não escrever A Era da Razão. Em 1809 ele morre, totalmente solitário, sem amigos, esquecido. E a Bíblia continuava firme no mundo inteiro e continua até hoje. Então o desejo do coração daquele homem era oposto ao que nós vamos ler aqui do Salmo 63. Vamos ler o Salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver, e em Teu nome levanto minhas mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando a Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram tirar a vida,
procuram a minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Primeiro, entender esse salmo, é necessário saber aonde Davi estava aproximadamente quando compôs isso aqui. Davi estava no deserto. Esse salmo faz parte de um período de fuga. Davi estava exatamente fugindo de Absalão. Absalão era o filho de Davi. E lá no capítulo 15 de 2 Samuel, se vocês forem ler, você vai ver uma revolta de Absalão contra o seu pai. Existe um livreto que chama O Perfil de Três Reis. Não sei se encontra mais, mas se você encontrar, eu gostaria que você lesse O Perfil de Três Reis. Vai falar desse período que Absalão tentou tomar o reinado do seu próprio pai. O que Absalão faz? Entra um espírito de divisão no coração de Absalão e ele vai para as portas da cidade junto com uma turma em cima dos carros e é proclamado rei por um momento. Absalão, qual foi a estratégia de Absalão para tomar o reino do pai? Ele ficou na porta da cidade e todos que passavam, ele chamava para conversar e ele então se colocava à disposição, dizendo que o rei já não tinha mais condições para governar e que ele estava se apresentando agora com uma força, com os homens dos exércitos da cidade. Então ele vai liderar uma rebelião contra o próprio Davi. Davi, nesse período, para não enfrentar, para não ter que guerrear com seu próprio filho, o que Davi faz? Davi vai fugir. E é nesse momento de fuga que Davi escreve o Salmo 63. E aí começa a história que revela. Davi está no deserto. Eu gostaria de ler só um versículo com vocês. Em 2 Samuel, capítulo de número 15. Para assegurar o que nós estamos falando. 2 Samuel, capítulo de número 15. E verso de número 23. O texto vai dizer assim: verso 15 e 23 de 2 Samuel. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Davi aqui já está em fuga, e ele vai entrar para o caminho do deserto, e é no deserto que ele compõe. Todos os historiadores vão concordar com isso que eu estou dizendo, que é nesse período de fuga que Davi escreve Salmo 63. Uma fuga aparentemente não só apenas do filho dele, mas de uma grande rebelião que estava, e uma grande insurreição no próprio país. Davi agora estava coagido, tentando administrar a situação, porque envolvia o filho dele. E aqui Davi então vai manifestar o desejo do coração dele. Nota uma coisa, que o desejo do coração de Davi, a prioridade do coração de Davi, ela vai ser manifestada no deserto. Irmãos, você consegue expressar a sua prioridade, o seu desejo, aquilo que está dentro do seu coração no meio do deserto? Olha o que Davi vai expressar, então ele começa assim, e o texto vai nos fornecer essas atitudes que priorizam, que valorizam, que Davi valoriza. Primeiro, o texto vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. A primeira prioridade na vida de Davi, que o texto apresenta, é que Davi anseia mais o Senhor do que saciar a própria sede. Interessante que no deserto,
A comida e a água, ela tem que ser de forma regrada para todos os soldados. Não é dado água à vontade, não. Mesmo tendo água, que não é o caso do deserto, a água tem que ser administrada e a comida também tem que ser administrada. Não pode comer muito no deserto, é comer sempre, mas pouco. Porque pode correr risco de acabar a comida e a água, e também não pode andar com muito peso, não pode pesar muito o estômago, para ser rápido no deserto. Então, mas olha o que Davi fala a respeito da fome dele. Ele manifesta um outro tipo de fome, e ele diz que está saciado. Ninguém se sacia no deserto da fome física, mas Davi está saciado. Ele diz assim, olha, o texto vai dizer, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Então ele está dizendo que a alma dele tem sede, e que ele se sacia de Deus. Minha alma tem sede de ti, meu corpo desfalece por ti, em terra seca, árida, sem água. Então Davi está declarando que para ele o mais importante não é nem a comida, é o Senhor. Davi está dizendo aqui que para ele, no deserto, o mais importante não é a água, é a sede que ele tem da presença do Senhor. Essa é a prioridade. E essa é a diferença quando você vai ler o resumo da história de Davi, um homem que pecou, um homem que traiu, um homem que mandou matar. Um homem que mentiu. Mas no final da história dele, um homem segundo o coração de Deus. O porquê esse homem é conhecido como homem segundo o coração de Deus e pecou mais do que você que está aqui? Davi pecou muito mais do que você, que eu não sei aqui, acho que aqui ninguém matou nem mandou matar até agora. Se mandou, eu não sei. Então, comparando, Davi pecou mais do que você. E qual será o seu resumo no final da vida? Será que você vai ser reconhecido como mulher segundo o coração de Deus? Homem segundo o coração de Deus? Davi foi reconhecido segundo o coração de Deus porque Davi, ele tinha mais sede e mais fome de Deus do que propriamente comida e bebida e água. E era no deserto, ele tinha necessidade da água. Qual é a sua prioridade em relação à presença de Deus? Ao estar com Deus? Davi aqui desejava estar com Deus, o contrário daquele Thomas Paine, que queria acabar com a Bíblia. O desejo dele foi frustrado, terminou sozinho, e os seus escritos falidos, que ninguém se lembra mais. E a Bíblia continua aqui, a presença de Deus continua aqui. Irmãos, a nossa prioridade deve ser o Senhor. A nossa prioridade deve ser o Senhor. Então o primeiro desejo, ou seja, a primeira prioridade de Davi era o Senhor, até mais do que a sede de água. Ele deixa isso bem explícito, amém? A segunda prioridade aqui, que eu encontro no verso de número 3, acompanha comigo. Porque, algumas Bíblias vão dizer, o teu amor é melhor do que a vida. A minha diz, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. Davi deseja o Senhor mais do que a própria vida. Quando você analisa o perfil desse homem, da composição dele, o ambiente que ele estava para compor isso aqui, você vai percebendo que realmente o coração dele era de Deus e que ele era segundo o coração de Deus mesmo. Ele almeja, ele deseja, ou seja, mais a graça de Deus, mais o amor de Deus do que a própria vida. Ele valoriza mais estar com Deus do que a própria vida dele. Ele não está preocupado se ele vai morrer no deserto. Ele está preocupado em falar para Deus que a graça de Deus, o amor de Deus é melhor do que a vida que ele está vivendo aqui. Você tem a graça de Deus, o amor de Deus sobre você como maior prioridade da vida? Ou você valoriza mais a sua vida? Você investe mais em quê
no seu físico, no seu financeiro, no seu bem-estar. Eu não estou dizendo, irmão, que você não tem que ser um descuidado. Mas olha, às vezes nós cuidamos mais de nós do que do nosso relacionamento com a graça de Deus. E é interessante, porque quando nós estamos passando num deserto, nós tendenciamos a comprometer a nossa relação com Deus e achar que Deus não está nos vendo. E aí a gente começa a ficar com dó. Bate uma autocomiseração na minha e na sua vida, e nós achamos que nós somos merecedores de alguma coisa e que Deus está nos punindo. E aí começamos a murmurar no deserto. O povo de Israel foi assim, atravessou o mar, viu as 10 pragas lá, atravessou o mar, Deus fez milagre, levou para tomar água no deserto. Daqui a pouco o povo falou: olha gente, nós vamos morrer nesse deserto, era melhor ter ficado no Egito. Por quê? Porque eles estavam com dó deles mesmos, porque estavam querendo comer carne. Você já notou que nós, às vezes, no deserto da nossa vida, tem muita coisa em volta, Deus está cuidando da maioria das coisas, mas falta uma coisinha assim, aí a gente começa a desfazer tudo aquilo e falar de Deus, e falar mal da igreja, e falar mal dos irmãos, só porque faltou um detalhe. Faltou um detalhe, você... Aqui o salmista está dizendo: a tua graça, ela é melhor para mim do que a minha própria vida. Por isso que meus lábios te louvam. Eu estando vivo ou não estando, a graça de Deus já me abraçou. Eu estando vivo ou não estando, o amor de Deus já me alcançou. E isso basta para mim. Quantos creem nisso aqui, ou pelo menos confiam nisso? Diga glória a Deus, irmãos. Isso demonstra a nossa prioridade. E a nossa prioridade deve ser essa confiança na graça de Deus. Porque aqui ele estava fugindo de Absalão e dos traidores. Ele estava em fuga. E não é fácil falar isso aqui em fuga, né, irmão? Não é fácil você dizer que o amor de Deus é melhor do que a sua própria vida quando você está em fuga, sabendo que está perto de morrer. Tem gente querendo te atacar. O texto vai dizer também, no verso de número 5, uma outra prioridade que eu enxergo sobre o Salmo. Ele diz assim: de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Você já notou que eu disse que no deserto não tem comida à vontade, nem pode, nem deve. Se tiver, não deve. E na maioria das vezes não pode porque não tem. É comida regrada, é água também regrada, tem que ir calculando para não ficar sem água. Mas esse homem está falando que ele está farto de banha, de gordura. O racionamento aqui obrigatório de água do deserto não tira o sentimento e a sensação de Davi estar saciado. Porque Davi não está dependendo do alimento para estar saciado. Ele está dependendo dessa relação que ele tem com Deus. A prioridade dele aqui é dizer: olha, de banha, de gordura, de carne gorda. Ele está usando essa expressão para dizer como está a vida dele com Deus. Mas não é a vida física, não. Ele está dizendo assim: a minha alma está satisfeita, a minha alma está saciada de banha e de gordura. Eu estou saciado por dentro. Meu espírito está saciado. Eu estou perfeitamente em paz de espírito. Mesmo que eu esteja em fuga pelo deserto, sendo traído pelo filho e por uma equipe lá deles que estão montando uma equipe para tomar o reino, mas eu me encontro saciado. Você consegue ficar em paz no meio da tormenta? Você consegue ficar em paz no meio de onde as pessoas estão te traindo, tramando contra ti, falando mal da sua família, onde o tumulto é grande, onde a pressão financeira é grande? Você consegue estar em paz no meio dessa tormenta e dizer: a minha alma está farta, eu estou saciado como de banha e de carne gorda, assim está minha alma, está bem, eu estou bem por dentro. Então ele priorizava mais essa relação interior
com Deus do que o alimento físico. Aleluia. Do que a própria comida. Jesus falou isso no poço de Jacó. Jesus foi para lá, os discípulos foram comprar comida. Jesus encontrou-se com uma mulher. A mulher ela é conhecida como samaritana. Ao poço de Jacó. Jesus ganhou aquela mulher. Pregou para ela, ela se converteu. Jesus libertou e agora Jesus já estava mandando ela ir lá em Samaria convidar outros. Os discípulos chegam com comida e ofereceram comida para Jesus. Jesus falou: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Ora, aqueles homens conheciam o menu de toda a Palestina, daquela região ali, mas eles não conheciam essa que Jesus estava falando. Jesus disse: eu tenho uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. João 4, a partir do 32. Irmãos, a igreja, nós precisamos ter uma fome. E essa fome é a fome de Deus. Não vai vir um avivamento se a igreja não estiver despertada para essa fome, para essa sede. Eu não quero ser um crítico, mas nós estamos no mesmo barco. Eu me incluo. Nós, como igreja brasileira, estamos no mesmo barco. Nós vamos viver sim um avivamento, mas primeiro Deus precisa despertar a gente. Nós alimentamos mais o estômago do que o espírito, irmãos, e isso é verdade. Nós comemos mais carne, mais pão, nós comemos mais tudo do que buscamos a sua palavra e a sua presença. Nós comemos mais, alimentamos mais o nosso físico, conversamos mais com pessoas do que com Deus, relacionamos muito mais com coisas e pessoas, estamos envolvidos com uma série de obras aqui na terra que nada tem a ver com Deus e com o propósito de Deus. Passamos uma semana, 2, 3 sem pregar a palavra de Cristo para ninguém. Passamos semanas e semanas sem falar com Jesus. Passamos semanas e semanas. Vamos ouvir falar de Jesus de vez em quando, no domingo à noite ou na quinta nos cultos. E quando muito, estamos até sem a Bíblia. Viemos para os cultos sem palavra, sem Bíblia, andamos por aí. Nós temos que sair desse culto hoje um pouco constrangido. Qual é a minha prioridade mesmo em servir ao Senhor? Essa pergunta tem que estar no meu coração. Qual é o desejo? Será que eu desejo? Será que eu almejo? Será que eu anseio? A minha alma tem sede de Deus mesmo ou não? Ou eu só participar de um culto aonde tem um pregador bom, aonde tem um louvor bom, aonde tem um ambiente gostoso, umas amizades boas. Irmão, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos identificar em nós. Sabe por quê? Você consegue ver o problema de todo mundo, eu consigo ver o problema de todo mundo, o defeito de todo mundo, o pecado de todo mundo, mas nós hoje não estamos aqui para ver isso, estamos aqui para ver qual é a minha prioridade diante do meu relacionamento com o Senhor. Davi, num deserto, em fuga, está dizendo que a alma dele está farta e saciada da presença de Deus. Verso de número 6, diz assim: no meu leito ou na minha cama, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, quando de ti me recordo em meu leito e eu medito em ti de madrugada. Irmão, aqui tem mais uma prioridade, ou mais um desejo do coração do salmista. Ele prioriza mais o Senhor do que o tempo de descanso. Nota que ele está falando com Deus aqui e meditando na madrugada. Silêncio. O silêncio diz tudo nessa hora.
Como é que está o nosso devocional, o nosso tempo com Deus mesmo? Ele está dizendo aqui que ele medita na madrugada, que ele medita à noite, que a hora que é para descansar ele está falando com o Senhor, porque a prioridade e o prazer dele, ele está com Deus. Ele pega o horário de descanso dele e vai ficar com o Senhor. É isso que o texto está dizendo. E olha, ele está escrevendo isso num deserto da vida, em fuga. E mesmo em fuga, em pressão, em deserto, nós não temos desculpa para não termos momento com Deus. No período das lutas, da pressão, nós não temos desculpas para não meditar, para não buscar. Está na hora de você começar a dar o seu tempo de descanso para Deus. O horário que você ia ter de lazer, esse horário eu vou começar a colocar também Deus no meio desse negócio. E eu aqui, irmão, não estou querendo que você pare de viver no sentido geral com todas as pessoas. Não, sabe por quê? Porque tem como a gente viver para Deus em todo o tempo, no lazer, no descanso, no trabalho. Tem até em fuga no deserto, com medo. Davi está nos ensinando essa noite como priorizar a Deus. O problema é que quando nós começamos a tratar e mexer com esse assunto, nós identificamos que nós estamos mal. Quando começamos a tocar nesse assunto dentro de um ambiente como esse, vamos notar que nós estamos mal. Nós vamos notar que nós gastamos 2, 3, 4, 5 horas de internet e nenhuma com Deus. Nós vamos notar que nossa rede social está cheia de conversa, mas não tem conversa com Deus. Aí de vez em quando posta um negocinho de Deus. Só para desencargo de consciência. Quando nós começamos a tocar nesse assunto, nós percebemos que nós estamos bem frios espiritualmente e não virá um avivamento em uma nação fria desse jeito, em uma igreja fria desse jeito. Precisamos priorizar o Senhor mais do que o nosso descanso, mais do que priorizamos um tempo de prazer e de descanso. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Se você tiver que deixar o seu descanso, o seu lazer aqui na terra para priorizar a causa de Deus e a obra de Deus, faça. Sabe por quê? Porque você vai ter tempo de descanso na eternidade. E lá não vai ter... Lá você vai descansar. Porque tem gente que pensa que vai chegar no céu e... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer no céu? Você vai para a cozinha, você vai para a padaria, você vai lá construir a ala dos anjos, lá na ala norte do céu. Amém, igreja? Quem é pintor aí? Aí vai só separando. Quem é pintor escreve na parede. Quem é frentista? Quem é que tira foto da mídia? Você vai para a mídia do céu. Não, irmão, descanso. Calma. Parece que tem gente que está agoniado, nem no céu quer subir. Está querendo ficar por aqui mesmo. Um dia eu falei para a irmã, que a irmã era da cozinha da igreja, eu falei, a senhora vai cozinhar no céu, tá, para nós? Ela falou, ah, meu Deus, será, pastor? Ela desanimou até de ir para o céu. Mas não é não, irmã, calma. De tanto que a nossa mente está impregnada dessas coisinhas, irmão, que a gente não desgarra. A gente fica com... Ai, tem que descansar, hoje eu estou morta, hoje eu estou morto. Misericórdia, frio, igreja, Deus me livre, defenda. Ainda bem que tem online. Não está nem assistindo uma hora dessa.
Está lá embaixo de uma coberta, cochilando, se não estiver comendo. Tomara que os irmãos online não estejam desse jeito, porque se tiver, recebe essa palavra aí, irmão. Priorizam outras coisas, gente. É verdade, meu irmão. Mas aqui Davi está dizendo assim, olha, até na madrugada, que era para eu estar dormindo, eu estou falando com o Senhor, porque eu amo, eu te amo. Eu gosto de estar contigo, Senhor. E nada do que Davi está falando aqui é pesado para ele. Porque tem gente que fica com Deus e fala que paga preço. Essa semana jejuei 3 dias, pagando preço. Se a pessoa ficar com o outro e falar que está pagando preço, é um sofrimento. Isso é um sofrimento. A pessoa tirar um tempo de qualidade com o outro e falar, hoje eu paguei preço, hein? Hoje eu paguei um preço com a irmãzinha lá, com o irmãozinho lá. Eu não gostaria de ficar 2, 3 horas com vocês, você sair de lá e virar e falar, hoje eu paguei um preço, fiquei com o pastor, conversando com ele, até meio-dia, ô preço. Você acha que Deus gosta que você fala que paga preço? Deus não gosta disso não, meu. Esquece a ideia de pagar preço. Fala assim, hoje eu tive o privilégio, a honra de estar com meu Deus, aleluia. Até na madrugada eu fiquei conversando com ele, deu certo, nossa conversa está alinhada, eu te amo, por isso que a minha alma te louva, Senhor. Te buscarei nas madrugadas. Ele está dizendo aqui, ó, quando me lembro de ti, e em ti medito durante a vigília da noite. Madrugada. Ele lembra do Senhor nas madrugadas. Aleluia. Tem gente que acorda, tem gente que fica com a bexiga estourando, mas não levanta para ir no banheiro. Explodindo, fica dormindo assim, ó. E não levanta. É aquela hora ali, irmão, que é a hora de você orar. Já levanta para orar. Não, Deus me livre. Explode, mas não levanta. Nem para orar. Deus está mandando já ficar cheia a bexiga aí. É para você levantar. É para orar, buscar a face de Deus. Mas não levanta. Lembrou do Senhor na madrugada. Vai falar com Ele. Vai falar com Ele. Desperta. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui hoje? Por fim, Davi valorizava mais a presença do Senhor do que a própria segurança pessoal. Veja o verso 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi então não tem preocupação com a segurança. Ele está sendo perseguido, ele está em fuga, mas ele está dizendo, pode ficar. Ele falou, eu estou tranquilo, sabe por quê, Senhor? Porque a tua destra me ampara. Eu estou tranquilo, eu não vou sofrer, por quê? Porque o Senhor está cuidando de mim. Ele está dizendo isso aí. E ele ainda adora ao Senhor. E ele cita um exemplo, ele diz assim, olha, à sombra das tuas asas. À sombra das tuas asas, verso 7, eu canto jubiloso. Ele usa essa expressão, esse exemplo de um pássaro protegendo com as asas os seus filhotes. À sombra das suas asas. Então a minha segurança está em ti. Davi está dizendo isso. Eu prefiro ficar embaixo das tuas asas. Eu sei que eu estou seguro. Mal nenhum me acontecerá. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda, porque eu estou debaixo das suas asas. Ao verso 9. Porém os que procuram a minha vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais. Ele vê o Senhor como fonte de alegria e segurança ao mesmo tempo. Sabe que os inimigos não são capazes de lhe atingir. Você consegue ver Deus assim, irmão?
Você consegue priorizar o Senhor assim, sem medo? Você prioriza o Senhor sabendo que Ele é a sua segurança? Nós temos muita fé, mas às vezes nós não temos confiança. A fé é a confiança. Muita gente tem fé, mas não confia até o final, porque não sabe do poder que tem a cobertura do Senhor sobre nós. As asas do Altíssimo. Descansa em Deus. Confia no Senhor. Ele disse assim: os inimigos não podem me atingir, não vão poder me pegar, porque eu estou debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas ninguém pode me atingir. Eles vão ficar abismados, os meus inimigos abismar-se-ão, eles vão se tornar pasto de chacais. Olha, eles vão se perder. Quando eles intentarem contra mim, eles não vão me achar, porque eu vou estar escondido em ti. Então a minha segurança pessoal não deve ser a minha preocupação. A minha segurança pessoal é feita pelo Senhor. Você está com medo de alguma coisa? Está com medo de se dar mal? Eu conversei esses tempos atrás com um amigo pastor aí, e o pastor me disse assim: olha, temos que começar a agir, mexer alguma coisa, temos que fazer algumas correrias, porque esse negócio do coronavírus vai mudar. Eu falei: irmão, a primeira coisa nós temos que confiar. Mas que correria é essa aí? Confia no Senhor e saiba quem é o teu dono. A minha segurança pessoal é feita pelo Senhor. Ele que cuida de mim. Quem está cuidando da sua casa lá? É você mesmo ou é Deus? Se for você, meu irmão, então pode ralar, tá? Pode continuar firme lá e pá, ó. Vai. Que você ainda não vai dar conta, mas vai, tenta. É porque você tira da mão de Deus, coloca na sua e acha que você pode. Você não pode. Dependa única e exclusivamente dele. Davi priorizava mais essa relação de cobertura que ele tinha de Deus do que a própria segurança pessoal dele. Ele não fazia escolta pessoal dele, não. Ele não agia para cuidar dele, não. Ele simplesmente era direcionado por Deus. Eu confesso para os irmãos, tudo isso aqui é novo. Tudo isso aqui é novo. Nós chegávamos aqui até o ano de 2019, essa igreja totalmente lotada, até lá no fundo, aquele tumulto de gente. E às vezes a gente fica com medo, preocupado. Tem gente que não está aqui, que podia estar, você não sabe onde está. Tem gente que viajou, que agora nós estamos vivendo essa onda, né, das pessoas irem para outros países, querer tentar a vida para ganhar mais. Sempre teve isso nessa região. Essa região, de vez em quando, sai uma leva e volta outra. Sai uma, leva e volta outra. Daqui a pouco está chegando gente desembarcando aqui de novo. Daqui uns dias, espera aí que está chegando gente de volta. Aí vai outra, e vem, e vai, e vem assim, é normal isso aí. Mas tudo pega de surpresa. E se a gente não tiver plena confiança na mão de quem nós estamos, nós vamos sofrer demais, irmão. Quem te trouxe para cá, quem te colocou aqui, quem cuida de você, quem põe o alimento para você, quem está cercando você. Tudo isso nós sofremos porque nós não priorizamos a Deus. Nós priorizamos a nossa habilidade. Nós confiamos no nosso dinheiro às vezes. Confiamos no nosso trabalho. Confiamos naquilo que está aí. Olha, irmão, tudo é vulnerável. Só Deus que não é. Tudo pode cair de um dia para o outro. Jó era o homem mais rico do Oriente, ficou o mais pobre dentro de um dia. Ele não ficou só pobre, não. Ele ficou pobre sem filho, sem nada. Só ficou uma mulher.
De vez em quando eu criticava aquela mulher, porque ela criticou o Jó, né? Falou para o Jó morrer, morre. Morre, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas nós não podemos criticar a mulher do Jó, porque a mulher do Jó tinha que ficar viva, porque Deus ia restituir os filhos. E restituiu. E foi ela, a abençoada, que trouxe os filhos para Jó novamente. Aleluia! Então Deus tinha um propósito na vida dela. Mas o homem estava riquíssimo, de um dia para o outro ficou pobre, sem filho, sem nada, com as feridas no corpo. Só que ele disse assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você pode passar o vento que passar, você pode passar a dificuldade que passar, a tormenta que passar. Se você priorizar o Senhor em todos os momentos da sua vida, se o Senhor for a maior fonte de sede, de fome da sua busca, você vai ficar tranquilo, vai ficar calmo, porque é Ele que está cuidando de você. Qual é a sua prioridade? O que tem sido o desejo do seu coração? É realmente estar na casa de Deus? É realmente servir o Senhor na igreja? É realmente estar pronto para o que der e vier? Seu desejo é esse mesmo, irmão? Ou você faz por conveniência? Ou você faz porque não tem outro jeito, né, pastor? Fazer o quê? Tem outro jeito? Irmão, não é assim. Deus está chamando você, para viver um tempo e dar prioridade para Ele. Buscar a face dEle. Ter sede, fome dEle. Nós precisamos falar o nome dEle, amar o nome dEle, desejar o nome dEle, cantar o nome dEle. Devemos ser pessoas que priorizam o ambiente com Deus. Irmãos, façam uma análise de como tem sido sua vida cristã. Eu vou fazer a minha, meditando nessa palavra, eu já venho remoendo e Deus falando comigo. Realmente eu sou a sua prioridade? Realmente eu sou a sua prioridade? Quando eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Diz a música: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, se eu for a sua prioridade. Irmão, deixa tudo e dê prioridade para Deus. Dê prioridade para Deus. Você está preso. O Espírito Santo me autoriza a falar: você está preso. Você está preso em sentimentos. Você está preso em falta de perdão. Você está preso numa série de relacionamentos, sentimentos, pensamentos ruins, com familiar, com parente. Você está preso. Você não consegue priorizar a sua vida com Deus. Você está embaraçado. E a Bíblia diz que o soldado não pode se embaraçar com as coisas desse mundo. Pede para Deus soltar as ataduras essa noite. E faça uma aliança novamente com Deus, dizendo que você vai priorizar Deus em tudo. Vá priorizar a presença de Deus. Vamos priorizar o estar com Deus, irmãos. Nós temos nos envolvido com muita coisa e com muita gente, é por isso que nós estamos perdendo um pouco do foco. E é por isso que não vem um verdadeiro avivamento sobre o povo de Deus. Você crê no que eu estou ministrando essa noite? Eu creio plenamente, nós precisamos ter uma postura diferenciada. Você se envolve com tanta coisa, a sua cabeça está perdidinha. Tem vezes que você vem para o culto, você não consegue prestar atenção no culto. Tem vezes que você está aqui dentro, sua cabeça está queimando neurônio lá fora. Está fritando, você não sabe o que você vai fazer. Eu repreendo agora todo pensamento. Eu repreendo toda mente dispersa. Eu repreendo. Eu peço para que Deus venha e pegue a sua mente
mente agora e traga cativa para priorizar. Irmão, é prioridade no culto. Tem coisas que são prioridade na nossa vida. É prioridade no louvor, na adoração, na oração, na Bíblia, na palavra, na comunhão com os irmãos. É prioridade com Deus. Se eu não fizer assim, eu vou me perder. Tem um monte de gente que está se perdendo, mas também, meu irmão, é só assistindo jogo, é só assistindo Globo, é só vendo política, é só... pega a pandemia, vai, não pode vir para a igreja, mas pode ir para o balneário, mas pode ir para as águas não sei de onde, mas... Uai! Você quer o quê? Você quer ficar firme desse jeito? Não tem ninguém que fica firme não, está rodado, está perdido. Você pode bater atrás que você não acha. Está longe, a mente já não estava boa. Ah, mas foi a pandemia. Não foi a pandemia não. A pandemia só veio revelar a pessoa que não estava bem. A prioridade dela nunca foi a Deus não. Ela veio de vez em quando. Ela estava fazendo uma média com Deus. Ali e acolá, de vez em quando põe a mão no bolso, dá uma oferta. De vez em quando vai no culto, dá uns glória a Deus, aleluia. Uma semana fica firme, a outra fica mais ou menos. E vai embromando. Agora sim, revelou. Agora trouxe à tona que nós precisamos identificar em nós aqui, em nosso coração. Será, irmão, que eu estou dando prioridade para o reino de Deus mesmo? Não, irmãos, não estou julgando ninguém, nem a mim nem ninguém. Não estamos dando essa prioridade devida a Deus não. Nossa mente está muito perdida em outros assuntos. E que Deus nos livre desses assuntos que permeiam a minha mente e a nossa mente durante o dia. Misericórdia. Coloca a mão na cabeça assim. Fala, Senhor, me livra. Me livra agora desses pensamentos que tira a sua prioridade da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Quero convidar o louvor para frente.